Estamos de volta com o nosso programa Além da Notícia Especial, Dia de Corpus Christi. Estamos celebrando a solenidade do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria de termos conosco Dom Marconi Vinícius Ferreira, nosso bispo auxiliar aqui de Brasília. Dom Marconi, hoje essa linda solenidade do corpo e do sangue do Senhor, a solenidade de Corpus Christi. Como é que nasceu essa solenidade, a importância que ela tem para a igreja? Deus se utiliza de tantas coisas, né, para trazer a nós o seu infinito mistério. Corpus Christi nasceu de uma devoção de uma santa chamada Santa Juliana de Liege, na França, em que ela tinha umas alocuções com Jesus. E nessas alocuções ela teria tido uma visão de um círculo, e nesse círculo estavam todas as festas do ano litúrgico. E nessas festas ela via uma lá que tinha uma tarja preta no meio desse círculo. E ela disse: "O que é isso, Jesus?" E Jesus teria dito a ela: "Está faltando uma festa para o meu corpo e para o meu sangue." Lógico que já se tinha o lado devocional, sobretudo quando chegarmos na Idade Média. A partir do século IX, nós vamos ter alegorismo, vamos ter muita coisa de piedade da Eucaristia. E aí vai surgir o desejo do povo de ver Jesus. Por isso que o padre levanta a hóstia. Na última ceia, Jesus não levantou o pão, ele partiu e deu. Mas por uma necessidade do povo. Eu quero ver Jesus. Então aí surge o levantar a hóstia. Vai surgir também o ostensório, que o povo queria ver Jesus. Então vamos botar numa redoma bonita, enfim, para que todo mundo veja Jesus e façamos uma procissão com Jesus. Então todo este aspecto de responder à piedade do povo, ao amor do povo por Jesus presente na Eucaristia. Isso começou com o seu bispo, e o seu bispo foi eleito Papa, tornou-se Urbano IV, e ele então espalhou a festa para toda a igreja. Mais tarde vai surgir a questão dos tapetes, que é também um lado prático do povo manifestar o seu amor por Jesus. Se Jesus vai passar na frente da minha casa, tem que estar tudo limpo, não só limpo, bonito, vamos fazer um tapete para Jesus. E aí surge esse desejo de fazer os tapetes por onde Jesus ia passando, que aqui no nosso Brasil é uma maravilha, a arte do nosso povo de amar Jesus e preparar os tapetes de Corpus Christi. Aqui em Brasília, já na quinta-feira, aliás, no dia anterior, o povo começa a preparar os tapetes, né? Isso, junta-se tudo. Aqui em Brasília nós temos um detalhe, que eu confiei isso já tem mais de 30 anos, confiei aos jovens. Aos jovens. E os jovens, eles vêm para a esplanada já de madrugadinha, ainda escuro, e ali eles começam a confeccionar o tapete de 120 metros de tapete para Jesus. Que bênção, que bênção. Dom Marconi, por que a festa de Corpus Christi é sempre celebrada na quinta-feira e depois aí do tempo pascal? Em primeiro lugar, porque o dia verdadeiro do corpo e do sangue do Senhor é a Quinta-feira Santa. Mas na Quinta-feira Santa, se o nosso povo se recorda, a missa não termina com a bênção. O padre translada Jesus e leva Jesus para uma capela, e ali o povo vai adorar Jesus por um determinado tempo, em algumas comunidades até a noite inteira. A liturgia nos pede que até a meia-noite pode ainda ter canto, mas depois de meia-noite que seja uma adoração silenciosa. É o responder àquilo que Jesus cobrou de Pedro. Não pudesses vigiar 1 hora comigo? Então a gente fica naquela noite, e naquela noite Jesus já é preso. Então já começa a tristeza dos discípulos, porque todos correm. Não tem como manifestar uma alegria da presença do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor na Eucaristia que Ele nos deixou. Então a igreja já entra na paixão do Senhor e já passa a sexta-feira toda na paixão. Às 3 da tarde Jesus morre por nós, a igreja silencia esperando o seu Senhor ressuscitar, e aí vem o tempo pascal. Paixão, morte e ressurreição de Jesus é o centro na vida da igreja. A piedade fica a esperar. Depois que passa todo o tempo pascal, que termina com Pentecostes, o domingo seguinte é dedicado à Santíssima Trindade, como nós celebramos domingo passado. Sim. Pai, Filho e Espírito Santo. Então a igreja muito sábia disse: a primeira quinta-feira, depois da festa da Santíssima Trindade, para lembrar a Quinta-feira Santa, vai ser Corpus Christi. E aí instituiu sempre na primeira quinta-feira, depois da solenidade da Santíssima Trindade,
a solenidade de Corpus Christi. Muito bem, Dom Marconi, entre tantas formas de participar da Eucaristia, nós participamos dela comungando o corpo e sangue do Senhor, mas outro aspecto muito importante é a adoração eucarística, né? Como é que nós cristãos podemos cada vez mais vivenciar esse aspecto da vida eucarística, que é a adoração? Te respondo com o nosso amado e inesquecível São João Paulo II. Na mesma encíclica que você citou, Ecclesia de Eucaristia, ele diz: a adoração ao Santíssimo Sacramento pode nos preparar para a missa, como pode ser uma consequência da missa. Então, eu adoro Jesus para receber Jesus. Ou eu recebo Jesus e vou adorar Jesus. A adoração ao Santíssimo, ela tem 4 pontos que a gente deve sempre se prender a eles. O primeiro é justamente a adoração, reconhecer a sua presença. O segundo é a reparação. Nós somos pecadores. Nos lembramos aí do nosso publicano e fariseu, em que o publicano batia no peito e diz: não sou nem capaz de olhar de tanto que eu sou pecador. O terceiro ponto é a petição, porque Jesus mesmo diz: pedi, recebereis, batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis. Então Jesus pede que quando estejamos com Ele, peçamos ao Pai nele. E aí vem todas as intenções da igreja. E a quarta parte da adoração é a ação de graças. É o nosso muito obrigado, porque Ele se deu a nós na Eucaristia. Assim a gente leva o nosso povo a unir a piedade com a liturgia, o mistério de Cristo com a vida do nosso povo. E quantos vão numa adoração silenciosa, estando diante de Jesus, e podem dizer a mesma coisa que o Papa João Paulo II disse: quantas vezes me deparei sozinho com Jesus, e este encontro me trouxe ânimo e fortaleza para a própria missão. Não tem, Padre Roger, quem fique um tempinho com Jesus que não saia realizado por dentro. Então eu aqui quero incentivar o nosso povo, primeiro a participar da missa. Olha a missa dominical, que é mandamento. Mas junto com a Santa Missa, que tire um momentinho na semana, que seja de 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, como é aqui no nosso santuário de adoração perpétua, para ficar diante de Jesus sacramentado. Não se preocupe com o que dizer. Nós temos perdão se me prolongo, mas nós temos um dado de São João Maria Vianney, sim, de uma criança que sempre sentava no último banco, todos os dias ali. E ele, incomodado, foi lá perguntar e disse: o que você vem fazer aqui todo dia? Disse: não sei. Você vem rezar? Eu não sei rezar. E o que você faz? Nada. Eu fico olhando para ele e ele olhando para mim. É a parte mais linda da oração, que nós chamamos contemplação, onde não se tem mais nem palavras. É Jesus e eu e Jesus. Isso é adorar nosso Senhor. Muita gente vai adorar Jesus para pedir, não tem problema, vá e coloque lá todas as suas intenções. Mas reconheça também que nosso Senhor se coloca para Ele ser o princípio e o fim de toda a atividade do seu dia. Aliás, Dom Marconi, até qualquer pessoa, mesmo aquele irmão, aquela irmã de fé, da caminhada, que tem algum impedimento, no caso algum impedimento até canônico de comungar da hóstia, pode participar da Eucaristia pela adoração, né? Justamente. Tem a adoração eucarística, onde a pessoa pode estar ali diante de Jesus, conversar com Jesus, colocar todas as suas angústias, inclusive as pessoais, no sentido de não poder comungar, para Jesus e deixar com Jesus. Eu costumo dizer que quando nós estamos numas encruzilhadas da vida, seja ela qual for, nós nos colocamos diante de Deus e Deus, antes de mais nada, diz para nós: aquilo que eu já lhe dei o dom para fazer, faça. O que Deus nos deu capacidade, nós temos que fazê-lo. Aquilo que a gente não dá conta de fazer, Ele faz por nós. Ele é Pai, Ele não nos deixa. Olhai os lírios do campo, olhai os pássaros do céu, e nós que somos filhos, Ele nos trata ainda com todo esse rebaixar-se para vir ao nosso encontro. Então, se você se encontra numa situação difícil, vá diante de Jesus sacramentado. Coloque ali a sua situação. E se você não consegue resolver, deixa.
Ele faz para você. Então, Marconi, há alguma incompreensão de algumas pessoas, e aliás, não digo incompreensão, mas talvez interpretação errônea, de que o Papa Francisco tem pensado em liberar a Eucaristia para que possa comungar quem não tem algum impedimento de comungar. É um entendimento errado daquilo que o Papa tem ensinado pastoralmente falando, né? É errado pensar assim, porque o impedimento não é do Papa. O impedimento é da própria pessoa. Ela está num estado em que Deus não pode entrar nela. Não é Deus que não quer entrar nela. Ela se colocou num estado em que ela escolheu esse estado. Livremente, e esse estado, né? livremente, é uma vida de pecado, independente do estado que seja. É a mesma coisa de uma pessoa que pode comungar todos os dias e, de repente, comete um pecado mortal. Antes de comungar, ela tem o quê? Tem que confessar. Ela não está apta, ela não é uma feliz convidada para a ceia do Senhor. Então, essa pessoa vai buscar os meios que a igreja tem para que ela se torne de novo um feliz convidado para a ceia do Senhor. E esses meios a igreja abre. A igreja tem aí o direito canônico, a igreja tem aí os processos de nulidade matrimonial, a igreja tem como resgatar, inclusive os apóstatas, aqueles que saíram e que querem retornar à fé. A igreja diz, venha, a igreja é mãe e mestra, ela te ensina e ela te acolhe com os meios necessários para você voltar à comunhão. Voltar à comunhão. Agora, o senhor falava um aspecto muito importante para a adoração, que é a questão do silêncio. Você não acha que muitas das nossas igrejas fazem muito barulho antes da celebração, depois da celebração, inclusive atrapalhando aquelas pessoas que querem até mais rezar de forma piedosa? Eu costumo dizer, Padre Roger, que o único barulho que eu aceito na missa é o das crianças, porque é inocente, é o modo como elas têm de louvar a Deus. E aos pouquinhos, quando vão crescendo, os pais também vão educando da mesma forma que se comporta na casa dos outros, enfim, se comportar também na igreja. Mas os inocentes é a maneira como eles têm de louvar a Deus. Do nosso lado, temos dois aspectos. O primeiro, o silêncio sempre nos provoca a olhar para dentro. E aí vem, ao mesmo tempo, o reconhecimento de coisas boas, como também daquilo que a gente tem que mudar. No mundo de hoje, um mundo tão barulhento, as pessoas não querem ouvir, as pessoas querem falar. Então é difícil, eu costumo dizer que a gente tem tanto curso de oratório, precisa de um curso de escutatório. Porque as pessoas, eu não quero escutar nem você, eu quero falar. Então, como escutar também Deus? E Deus fala no silêncio. É preciso, de fato, corrigir alguns exageros que existem tanto no campo litúrgico como no respeito ao templo de Deus, à casa de Deus, na questão do silêncio. A casa de Deus não é um comércio, a casa de Deus não é um shopping, enfim. Então, tem os momentos próprios de silêncio. Mas, ao mesmo tempo, dentro da própria Assembleia, tem momentos em que nós rezamos juntos, em que nós cantamos juntos, louvamos juntos, e até no final nos cumprimentamos, enfim. Então, também não sejamos rigorosos em cortar uma fraternidade que existem dentro dos nossos templos. Mas dentro da ação litúrgica, o próprio missal romano já prevê os momentos que são necessários para o silêncio. Certo. Marconi, algumas pessoas, elas não sabem, até me perguntam, padre, o que eu falo para Jesus depois que eu comunguei? Porque muitas vezes as pessoas comungam e são movidos pelo canto da comunhão, né? E eu sempre peço que depois do canto da comunhão se faça um momento de silêncio, né? Precisa ser seguido pelo canto da comunhão. Agora, algumas pessoas não sabem o que fazer com aquele momento, né? É chamado na liturgia o momento da ação de graças. O missal romano prevê, pode-se fazer um silêncio, pode-se colocar um canto de louvor, né? Ou pode-se até ter uma oração juntos. Normalmente o povo tem o costume do alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, enfim. O silêncio sagrado é justamente no momento, esse momento da ação de graças, é o momento mais íntimo seu com Jesus. Jesus está dentro de você. Você está com Jesus. E Jesus está se dissolvendo dentro de você para você ser outro Cristo. Para você, tendo a presença dele, você se transformar em presença para o mundo. Eucaristizar o mundo. Precisamos aprender isso. Levar Cristo a todos. Esse Cristo que lavou os pés, esse Cristo que abraçou os pobres, esse Cristo que estava para todos. Esse Cristo que se fez alimento. Dar a vida. Isso é a Eucaristia. Então, esse momento de ação de graças, como ele é íntimo, você pode utilizá-lo da maneira que você achar por bem. É um momento que você quer colocar uma intenção, é um momento que você quer chorar com Jesus, é um momento que você quer sorrir com Jesus, você quer falar com Jesus, você quer ficar quietinho, tanto que você pode ficar sentado, de joelho, de pé, como a pessoa se sentir melhor para manter esta intimidade com o seu Senhor.
O melhor de tudo é quando você diz, Jesus, muito obrigado. Por isso chama-se ação de graça. Obrigado por me fazer digno com a sua palavra e com a sua presença de eu ser salvo. Porque quem recebe a Eucaristia está na salvação de Deus, na vida de Deus, é justificado. Certo. Dom Marconi, para se celebrar a Eucaristia e para ela ser válida, é necessário que as matérias seja o pão e seja o vinho, e o pão seja o pão do trigo e o vinho da uva. Há uma preocupação com a questão, por exemplo, das pessoas hoje que têm, por exemplo, intolerância ao trigo e assim por diante. Como é que pastoralmente a igreja vê essa questão? A igreja, ela é mãe e ela acolhe. Nesse sentido, aquelas pessoas que têm uma intolerância que é suportável, pode-se dar ainda um pedaço que seja pequeno do pão consagrado. Aquelas pessoas que têm uma intolerância que é total, não se pode nada de trigo, a igreja abre o espaço para comungar do sangue do Senhor. Então, ao invés de comungar do corpo do Senhor, comunga-se do sangue do Senhor e assim a pessoa também comunga de Jesus inteiro, porque quem comunga do pão, comunga de Jesus inteiro. E quem comunga do vinho consagrado, comunga de Jesus inteiro. Muito bem, Dom Marconi, é uma alegria imensa poder conversar com o senhor, mas o tempo ele também ele é cruel conosco às vezes, tá? E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem nesse dia tão especial para o nosso povo que celebrou em suas paróquias, em suas comunidades, o dia do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, agradecer a Canção Nova por esse trabalho belíssimo que faz, não simplesmente de levar uma notícia, mas de evangelizar através da boa nova. Essa é a nossa diferença, né? A nossa notícia é de Deus. A nossa notícia é uma pessoa, tem um rosto, chama-se Jesus. Então, é uma canção sempre nova, porque Ele faz nova todas as coisas. Então, a minha gratidão imensa pelo convite, a participação neste programa e, ao mesmo tempo, da Canção Nova fazer esse trabalho espetacular para o Brasil inteiro. Depois, parabenizar todos, não só aqui em Brasília, que é uma festa magnífica, mas a todo o Brasil, a todos aqueles que hoje celebraram o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta festa de Corpus Christi possa trazer muitos frutos para todas as dioceses e para todos aqueles que participaram da missa, da procissão, que receberam Jesus. Que sejamos Jesus para os nossos irmãos, alimento de vida eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. É com gratidão que recebemos essa bênção, a participação de Dom Marconi. Esperamos o senhor para outros programas, porque o senhor traz tanta profundidade para nós, esses elementos tão importantes da nossa fé. E nós ficamos aqui, voltamos na próxima semana para discutirmos outros temas no nosso programa Além da Notícia. Uma boa noite, Deus abençoe você.